Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um Womancast. Gente, hoje o Womancast também é muito especial. Aliás, também, né, só tem vindo aqui mulheres maravilhosas e especiais. E hoje, gente, eu tô com uma mulher aqui muito especial. Mulher empreendedora, empresária, mãe, casada. Ó, hoje eu tenho uma cola, porque aqui, ó, desse tamanho o currículo, tá? Nascida em Volta Redonda, mas agora ela é teresopolitana, tá? Por favor. Fez faculdade em Alfenas, Minas Gerais. Ela é médica, fez medicina lá em Alfenas. Residência médica e pediátrica na UFRJ, em pediatria, na verdade, na UFRJ. Ela tem 39 anos, 13 anos de UTI neonatal e pediátrica, atendimento de pediatria ambulatorial, 13 anos também, gente. Ela já saiu assim, trabalhando, né? Hoje eu estou aqui com ela, que é referência na pediatria na nossa cidade, doutora Juliana Cópio. Seja muito bem-vinda a esse Womancast. Obrigada. Muito obrigada pelo convite, estou muito lisonjeada, muito honrada de ter sido convidada para participar desse programa. Muito obrigada mesmo. A gente que agradece, né, gente? Mulheres assim, né? E Ju, nosso bate-papo é bem descontraído, mas eu sempre pergunto, né, para as minhas convidadas, como foi a sua infância lá na sua cidade, lá em Minas? Como surgiu esse desejo de ser médica? Se foi desde a infância? Me conta um pouco da sua história na infância. Eu nasci em Volta Redonda, na verdade, é interior do Rio de Janeiro, mas a minha família toda é mineira, por isso o sotaque mineirado, né? Inicialmente, a minha infância foi uma infância, vamos dizer assim, eu não nasci em berço de ouro. Tive o meu pai e a minha mãe como inspirações. E realmente meu pai, né, teve uma dificuldade para crescer, perdeu a mãe cedo. Minha mãe também teve que sair para trabalhar, mas foram grandes inspirações e conseguiram me dar uma infância bem confortável. Pude fazer boas escolas, tive a oportunidade de crescer com valores e princípios e tive a oportunidade de fazer um intercâmbio no exterior também. Ah, que legal, hein, Ju? Eu morei 1 ano fora, eu amo inglês e tive essa oportunidade. Então, assim, eu tenho memórias muito boas da minha infância. Filha única? Não, eu tenho um irmão do primeiro casamento, né, do meu pai é casado novamente e agora eu tenho um irmão de 11 anos também. Sério? Tenho um irmão de 11 anos. Mas na minha infância, mais eu e o Fernando, né, e eu lembro muito das minhas primas também, assim, a família da minha mãe é uma família muito unida, então a gente viajava no carnaval, sempre juntos, as minhas primas dormiam na minha casa toda sexta-feira, então todo final de semana elas passavam na minha casa, então a gente cresceu juntas. Então, assim, foi sempre uma família muito unida, eu sempre teve uma base familiar muito grande. Que é super importante. Né? Exatamente. E o que eu mais me lembro da minha infância é estar junto com a minha família, com o meu irmão, com as minhas primas, com as minhas tias, tios, enfim, com a minha mãe, com o meu pai, que foram pessoas que trouxeram muito valor, sabe, para minha vida. E esse desejo de ser médica veio desde pequena? A minha mãe foi bem mais tarde? Como que Não, foi? a minha mãe conta que desde os 5 anos eu falo que eu ia cuidar de crianças, que eu ia ser médica e ia cuidar de crianças. É óbvio, né, quando a gente vai crescendo, os gostos vão mudando, vem o gosto pelas línguas. Eu cheguei a pensar em fazer outras faculdades, como relação internacional, né, relações internacionais, mas não adianta, meu coração era da medicina e eu acho que Deus faz as coisas muito corretamente. Então, verdade. Quando eu fiz o intercâmbio com essa ideia de relações internacionais, a minha mãe de lá não era médica. Lá nos Estados Unidos tem uma classe entre a enfermeira e o médico, que chama Physician Assistant. E eu vi ela indo para o plantão, então era como se ela fosse médica residente para sempre. E então, assim, aquela vontade de ser médica voltou, porque eu vi ela com aqueles pijamas de médico, indo para o plantão, chegando de jaleco. Você tinha quantos anos aí? Eu, 17. 17 anos. 17 anos. E aí aquela vontade de ser médica, que nunca tinha desaparecido, aflorou novamente. E aí eu voltei para o Brasil para prestar vestibular para medicina. Quanto tempo você ficou fora? Eu fiquei fora 1 ano. Em 2001. Te deu vontade de morar lá ou te deu vontade de estudar lá, fazer tua vida lá? Sim, me deu muita vontade de ficar. Eu sou uma pessoa que eu acho que eu até nasci no país errado. Eu gosto do frio, acho que é por isso que eu vim para Teresópolis, que Volta Redonda é muito quente.
Eu gosto do frio, não sou muito fã de praia. Então eu brinco que eu nasci... Sério? Sério, eu tenho coceira na praia, a areia me dá coceira. Então, quando eu estava lá, de fato, eu queria ficar, mas realmente não tinha condição de fazer a faculdade de medicina lá. Então, eu voltei para o Brasil para fazer a faculdade aqui. Aí você entrou, quantos anos você entrou, assim, na faculdade? Seu irmão é formado em quê? O meu irmão é formado em administração de empresas. Então tem mais médicos na família? Tem mais ovelha alguém? negra, a ovelha negra da família. Você foi a primeira. Minha família é toda de comerciante. Assim, logo de início você passou no vestibular? Como foi? Na sua cidade, Volta Redonda? Eu não sei, tem faculdade? Tem a Unifoa. Tem a Unifoa. Mas aí você fez em outra cidade, né? Fiz em Minas Gerais. Como que foi essa tua ida, assim, né? De fazer, ir pra outra cidade? Também se você passou logo de início, ou se foi assim muito desafiador pra você ou não? Foi logo de cara? Eu voltei na metade, porque o ano letivo nos Estados Unidos é diferente do ano letivo aqui no Brasil, né? Ele começa no meio do ano. Então eu fui na metade de 2001 e eu fiquei em Nova York, numa cidadezinha em Long Island. Então as torres caíram dia 11 de setembro, eu cheguei dia 18 de agosto lá. Então Sério? eu estava lá quando as torres caíram. Eu estava lá quando as torres caíram. Caraca! A minha mãe achou que tinha caído do meu lado, né? Eu achei aquilo, nossa, que experiência diferente, né? Tá vivendo aquilo. Foi uma época foi uma loucura, né? Então, lá, na verdade, eu tive aquela experiência de patriotismo, sabe? Que eu acho que falta um pouco, às vezes, na gente brasileiro. Houve uma comoção nacional mesmo para ajudar as pessoas que ficaram feridas, enfim, os bombeiros, as pessoas que perderam familiares na tragédia, enfim, né, em tudo que aconteceu. E, ao mesmo tempo, um movimento muito grande para não haver nenhum tipo de preconceito com os muçulmanos que moravam nos Estados Unidos, né, sendo imigrantes ou, né, nascidos americanos, mas muçulmanos. Então, também teve todo esse trabalho dentro dos Estados Unidos e para eu que tinha apenas 17 anos, foi realmente sabe, uma chave que virou em relação a esse tipo de comportamento que a gente não vê muito, infelizmente, aqui no Brasil, né? Como tudo se reconstruiu rapidamente. Quem puder, né? Lá aconteceu uma tragédia, mas logo eles se recompõem, sabe? Logo eles trabalham para que tudo, né, fique bem. De novo, né, bem. Exatamente. Mas, então, aí eu retornei na metade de 2002, então eu fui fazer cursinho, e aí eu prestei prova no final do ano, eu não passei, e aí fiz mais meio ano de cursinho e passei na metade de 2003. E aí, só que eu passei para a Unifenas de Belo Horizonte. Caraca! Então aí eu fui para Belo Horizonte. Lá o método é PBL, que é o método de Teresópolis hoje, mas na época era um método que estava começando. Então, assim, eu não gostei muito, achei muito diferente. Como é esse método? O método PBL é um método que você aprende meio com a prática, assim, não tem aquelas aulas teóricas, a gente tem chuvas de ideias, onde a gente vai aprendendo a medicina bem na prática desde o início. Como eu tive uma educação tradicional no colégio, foi mais difícil. Foi um choque para mim. Hoje, sendo médica, eu acho que é excelente o método, porque você tem uma visão diferente, porque você, né, passou por toda aquela parte teórica que, no final, o que é a prática realmente que vai fazer você aprender. Então, naquela idade, eu não tinha essa visão. E aí eu consegui transferência para Alfenas. Só que aí ia começar só no ano seguinte, que era anual, o vestibular em Alfenas. É perto de BH? Não é perto de também governo. Volta Redonda. Volta Redonda, não. Não é não, são 8 horas. E é longe, né? É longe. Aí eu fui para Alfenas no início de 2004, né, e comecei a faculdade lá. E terminei a faculdade lá. E como é que foi esse período, morando longe, sua mãe, como que era, tipo assim, né? Você disse aqui que não nasceu, né, em berço de ouro, mas você teve uma infância confortável, né? Era de boa para sua mãe? Foi um período... Era uma faculdade pública ou não? Era paga? Não, uma faculdade particular. Eu acho que eu sempre fui meio desgarrada. Minha mãe brinca que eu sempre fui desgarrada desde criança. Eu viajava com a minha avó para Minas Gerais, né? Porque a família dela é toda de Minas Gerais. E eu acho que a primeira viagem que eu fiz, que ela conta, eu tinha 2 anos de idade. Sem ela? Sem ela, com a minha avó. E aí ela ficou com meu irmão, que era bebê.
E ela falou, quando o táxi parou, ela falou assim, ai, nossa, a casa ficou tão quieta sem você, porque era um bebê e eu, né? E aí eu saí do carro, abracei ela e minha avó entrou no táxi. Eu achei que ela tava voltando pra Caxambu. Eu arranjei um chororô, porque eu queria voltar pra Caxambu, pra brincar, pra ficar na roça, enfim. Então, assim, eu sempre fui desgarrada, assim, eu sempre fui uma pessoa, na verdade, focada. Então, eu colocava um foco, se eu precisasse, às vezes, me ausentar da família, me ausentar, ficar longe, para mim era o foco, sabe? Igual morar fora do país. Eu fiquei 1 ano sem ver a minha mãe, sem ver meu pai, e eu pedi para eles não irem me visitar. Porque aquilo ia fazer com que eu ficasse mal, com mais saudade. Então, eu pedi para eles não irem durante esse 1 ano. Então, assim, toda vez que eu tenho realmente um foco, eu tenho um sonho, então eu traço uma linha e eu vou. E vai. E a minha família é muito... Eles entendem esse meu lado focado, esse, né, até hiper focado. E não deixa de ser um acolhimento quando as pessoas entendem a gente, sim. né? E eles me dão todo o suporte, todo o apoio e sentem orgulho mesmo com a minha ausência. Então, eu acho que até a minha personalidade, ela encaixa bem na pediatria. E acaba que a minha ausência, como eu sou uma médica de terapia intensiva e trabalho com plantões, eu preciso desse acolhimento e preciso desse entendimento da minha família, que muitas vezes eu vou estar fora, né? Não vou estar presente em determinados momentos e às vezes momentos importantes, né? Dias das Mães, pais, Natal, Ano Novo. Né? É um preço, né? Que quando você entra, a gente sabe que algumas profissões, né, exigem muito da gente. E aí você não pensou nem em morar para aqueles lados lá? Você voltou para sua cidade em Volta Redonda? Ou como é que foi? Assim que você terminou a faculdade, você voltou para Volta Redonda ou você ainda ficou um tempo lá? Não, aí quando eu terminei a faculdade, né, antes de terminar a faculdade, a gente começa as provas de residência médica. Aí você então escolhe você já a especialidade. Começou? Sim, aí eu fui pro Rio de Janeiro. Porque foi uma coisa também, aí foi foco. Como eu tinha feito faculdade numa cidade pequena, eu falei assim, eu vou prestar residência para a cidade grande. Então eu fiz São Paulo, capital, e Rio de Janeiro. E aí eu escolhi fazer o FRJ no Instituto de Pediatria e Puericultura Martagão Gesteira, né, que a gente fala, que é IPPMG. E aí eu fui fazer pediatria lá. Caraca. Meninas e meninos, né, vamos pros comerciais, mas vai ser muito rápido e a gente já volta. Já voltamos e hoje nós estamos aqui com a doutora Juliana Cópio, ela que é referência em pediatria na nossa cidade. E hoje a gente está aqui num bate-papo super bacana, conhecendo um pouco da história dela, como que ela veio para Teresópolis, né? E aí a gente parou aqui na parte onde ela foi logo fazer residência. Assim que terminou a faculdade, ela já começou na residência e veio para a cidade grande, Rio de Janeiro, né? Conta, Ju, como é que foi essa experiência quando você soube que passou pro Rio? Deu aquele frio na barriga? Ou não te deu, né? Porque do jeito que você não deu, né? Não, assim, Deus, né, sempre dá um frio na barriga, porque vai ser uma coisa nova, uma experiência nova. Aí, de fato, você pega o CRM, dá aquela pesada no ombro, você fala, nossa, eu tenho um CRM. Mas eu estava muito feliz de passar por um hospital referência em pediatria, numa cidade grande. FRJ, né? Então foi um início, e foi um grupo assim muito bom, sabe? Éramos 14 R1s, mas éramos 14 que pareciam um só, sabe? A gente se completava. E foi um grupo excelente, eu tive uma experiência maravilhosa na UFRJ, tive a oportunidade de aprender e trabalhar com grandes nomes da pediatria, de referência, como o Dr. Clemax, que é pneumologista pediátrico, foi ele que criou os critérios para diagnosticar tuberculose em crianças, então ele é mundialmente conhecido, o Dr. Ivo, que é referência em anemia falciforme, um dos aquários cariocas, né, que faz tratamento de leucemia. É lá
no IPPMG. Olha. Então, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes nomes de várias especialidades e aprender com essas grandes mentes. Então, assim, a chuva de informação, as discussões de caso, como agir, eu aprendi com eles e eu serei sempre grata ao que eu vivi na UFRJ. Foi quanto tempo morando no Rio de Janeiro? Foram 2 anos morando no Rio de Janeiro. Mas nessa época sua mãe ainda morava em Volta Redonda? Sim, minha mãe morava em Volta Redonda e eu morava no Rio. E como surgiu Teresópolis? Vocês já conheciam a cidade? Não. Ou como é que foi, né? Porque tanta gente vem parar aqui, gente. Muitas médicas, né? E às vezes não conhece mesmo, né? E veio igual tipo Bel, que veio lá de longe, né? E não, como e a minha foi? ligação não teve nem a faculdade, né? Então foi assim, eu comecei a residência e aí, né, aquilo que a gente estava conversando no intervalo, meu pai bateu nas minhas costas e falou, ó, o que eu tinha para fazer por você, eu fiz. Agora é com você, agora, né, vai trabalhar, corre atrás do seu, vou te ajudar com o aluguel, mas é você que vai bancar a sua vida no Rio de Janeiro. E eu já tinha conhecido meu marido na época, a gente era noiva, a gente se conheceu em Alfenas, na vocês faculdade. Se conheceram... sério? O Gabriel gente... estudava lá? Ele fez odontologia em Minas Gerais. Que legal! Aí a gente se conheceu lá, ele trabalhava em Magé, num consultório. Mas ele é de Magé? Não, meu marido é de Iguaçu e Espírito Santo. Gente! Na minha casa é um de cada cidade. Como que pode? E aí a gente se conheceu lá em Alfenas, ele veio trabalhar em Magé, porque eu sempre tive a ideia de fazer a residência de pediatria e voltar para Volta Redonda. Esse foi o plano inicial, mas os nossos planos não são os planos de Deus, né? É verdade. Deus enxerga lá na frente. E aí, quando eu terminei a residência, o Gabriel já tinha um consultório em Magé, já estava há anos lá em Magé. Então, eu entendo que para a odontologia é muito diferente da medicina. E eu trabalhava mesmo com UTI, então assim, ainda mais sendo pediatra, então eu tive, né, abertura em vários hospitais. Então eu vim morar em Magé e trabalhava no Rio de Janeiro, inicialmente. Mas como eu te falei, né, eu gosto de frio. Então eu passava mal. Nossa, e em Magé é demais, né? é muito calor. É uma cidade que me acolheu, mas eu passava mal por causa do calor. E aí eu falei com ele, amor, ou é Teresópolis ou é Petrópolis, pelo amor de Deus, eu passo mal aqui sempre. E aí ele falou, Teresópolis. E aí na época ele ligou para a Secretaria de Saúde e aí falou até com Cláudia Miguel. E aí eu vim para Teresópolis conversar com a Cláudia Miguel sobre uma possibilidade de emprego aqui em Teresópolis. E aí ela inicialmente me ofereceu um programa de saúde da família e eu falei, mas não tem como eu fazer programa de saúde da família, tem muito tempo que eu não vejo ginecologia, clínica médica, eu fiz pediatria, trabalho com TI neonatal, aí aquele jeito de Cláudia Miguel que é maravilhoso, ela falou, menina, tá precisando de pediatra na unidade intermediária, na época a gente não tinha perinatal, isso foi em 2013, que era o particular do HCT? Que a unidade intermediária era o SUS, o SUS e particular, né? A gente não tinha a pediatria na época, a gente não tinha a UTI perinatal, né? Então ela falou, tá precisando. Aí na época a chefe era a Maria Célia, ela me colocou em contato com a Maria Célia e eu comecei a trabalhar no HCT, na unidade intermediária. Isso que ano? 2013. E tem bastante tempo. Tem bastante tempo. Foi o ano que eu fiquei grávida da Maria. Olha, aí você começou e tá até hoje, né, Ju? Isso. A UI acabou, né, em 2019, com a chegada da perinatal. E aí eu saí do HCT. E aí no final do ano passado eu tive o convite extremamente honroso também de ser a chefe da pediatria. Mas aí eu já estava com um consultório, né, já estava com a expansão da clínica. Mas mesmo assim aceitei o desafio, né? Eu acho que é importante para a nossa carreira. Claro. Eu sempre fui muito bem acolhida por toda a equipe do Hospital das Clínicas, tanto direção quanto da pediatria. Fui acolhida mais uma vez como chefe de serviço, mas chegou em junho, eu realmente tive que fazer uma opção, né, em junho de 2023, se eu seria minha chefe ou se eu seria chefe da equipe, né? Eu não estava conseguindo oferecer o meu máximo. Eu falei, eu coloco um foco, né? Eu tenho um foco e eu quero dar sempre o meu melhor.
E eu sentia que eu não estava dando o meu melhor ali para a equipe. É uma equipe que eu tenho um carinho muito grande, porque a gente já trabalhou juntos na época da unidade intermediária. E aí eu pedi para sair, e aí faltando uma semana para acabar meu aviso prévio, a doutora Daniele, que é a diretora médica da perinatal, entrou em contato, porque eles estavam aumentando a equipe médica, e aí me chamou para trabalhar na UTI da perinatal. Aí como meu coração bate forte por uma UTI, aí eu disse sim, então hoje também faço parte do corpo clínico da perinatal. Legal. Ô Ju, mas me fala assim, quando Laura nasceu primeiro, né? Maria nasceu primeiro. Como foi, assim, nascimento de Maria, trabalhar? A sua mãe, quando que a sua mãe veio para Teresópolis para te dar essa rede de apoio? Você teve? Como é que foi? Sim. Não, então, Maria, assim, eu não sou uma boa paciente grávida. Deve ser porque eu sou médica, a gente brinca que é esmeraldite. Mas eu fiz um quadro de pré-eclâmpsia na gravidez da Maria. E quando eu estava com 33 semanas, eu fiz um descolamento de placenta. Nossa, sério? Aí tive um sangramento absurdo, então eu fui dirigindo para o Hospital das Clínicas. É uma história que todo mundo que trabalha lá sabe. Parei o carro onde para a ambulância, desci, aí iam me avisar que ele era o lugar da ambulância. Aí, quando viram sangue, saíram até da frente, aí eu passei pela recepção, falei, avisa a GO que tá subindo um DPP. Eu sabia que eu estava fazendo um descolamento de placenta. Então, todos chegaram, me pegaram, colocaram na cadeira de rodas e me levou para uma cesárea de emergência. Então você fez com 33 semanas? 33 semanas, porque descolou a placenta e o risco de descolar a placenta é descolar onde está o cordão umbilical e não chegar mais nutrientes e oxigênio para o bebê. Então é uma emergência obstétrica e uma indicação absoluta de cesárea. Então eu fui para cesárea e a Maria nasceu de 33 semanas, 1,830 kg. Gente, uma piquitita. Linda. Mas nasceu bem? Nasceu bem, ficou no oxigênio durante 18 horas, ficou internada 10 dias, né? Algumas coisas relacionadas à prematuridade, mas evoluiu bem. E hoje tá linda, vai fazer 10 anos agora em agosto. E aí, por isso que sua mãe veio para Teresópolis? Como que foi? Nessa época sua mãe já morava aqui ou não? Não, ela não morava aqui, ela morava em Volta Redonda. E aí ela veio, assim, porque a Maria nasceu no susto, né? Então ela tava, aliás, no salão de beleza fazendo escova em Volta Redonda. E o meu marido ligou e falou, a Maria nasceu. E a minha mãe tem problema cardíaco. Ele falou, vou matar minha sogra, né? Mas vou avisar ela. Aí avisou. E aí ela veio, começou a me ajudar. E isso já era um processo, porque já tinha acontecido o divórcio dos meus pais em 2009. Mas ela realmente passou por um processo de se desligar de Volta Redonda. Que as irmãs dela estavam lá, o meu irmão. Então, assim, a maior parte da família estava lá. E o que eu te falei, é uma família muito extremamente unida. E aí ela veio em 2013, inicialmente quando a Maria nasceu, com assim, vou te ajudar nesse início, ela se apaixonou pela cidade e ficou. Que legal. E ela tá aí até veio hoje. morar e te ajudou. Veio morar. Então você teve um apoio, assim, no início, né? Sim. Quando você teve a Maria. Sim. E como foi? Me fala, a segunda gravidez, a gestação, quando você pensou no próximo? Elas têm diferença de? 2 anos e 9. 2 anos. Sua mãe já estava aqui, já estava tudo mais tranquilo? Como que você lidou? Assim, a gente sempre fala, né? Como que você lidou? Você teve que abrir mão de alguma coisa? Tipo, de muitos plantões ou não? Eu conseguia conciliar tudo? Como que foi? Porque a gente vê, assim, a gente faz entrevista com muitas mães que às vezes elas têm que, tipo, dar uma recuada, ou não tem rede de apoio, ou não conseguem dar conta mesmo, porque não tem ajuda do marido, ou ajuda de uma mãe, ou não consegue ninguém para ajudar. Como que foi esse tempo das meninas, você trabalhando? O que você teve que recuar? Onde você teve que dar uma parada, ou se isso não aconteceu? Então assim, dar conta de tudo, eu não dou. Na verdade, a gente nunca consegue dar conta de tudo, né? Alguma coisa assim, a gente vai falhar, e isso é uma coisa que eu trabalhei muito dentro de mim, mas eu posso me considerar uma pessoa extremamente afortunada, né? Por ter a minha rede de apoio, que é a minha mãe. O Gabriel trabalha em Magé, mas é um super pai, então eu pude sair, dar meus plantões noturnos. O Gabriel sempre foi um paizão de ficar com as meninas, então eu não tive que deixar de trabalhar. A gente precisou se organizar para que tudo desse certo, ele trabalhando, eu trabalhando,
mas não precisei abrir mão, não. Você voltou rápido dos seus plantões ou não? Você fez aquela coisa de 4 meses? Nada, né? Não, eu voltei, eu tive os 5 meses e meio, né? Porque aí, na verdade, a gente tira 4 meses, que são 120 dias corridos. E como da Laura eu fiz pré-eclâmpsia de novo, eu falei que não era uma boa. Sério? Fiz. Dela também você fez? Dela também, ela nasceu de 36, ela é menos prematura. Segurou um pouquinho mais, né? Eu abri o quadro, já ficou todo mundo apavorado, porque eu não sou uma boa paciente. Eu falei, eu sou proibida por todos os obstetras da cidade de tentar um terceiro. Você não. Você não é obediente, Gente, não pode, você não obedece. Gente, ó, nós vamos pro intervalo. Eu quero que, Ju, da próxima vez, ó, a gente vai entrar aí em assuntos aí que eu tô doida pra que vocês saibam. Muita gente já sabe, mas que a gente quer falar um pouquinho sobre esse lado empreendedor de Juliana. Porém, antes desse lado empreendedor, ela foi conhecida aqui. No próximo bloco eu falo com vocês. A gente já volta rapidinho. Já voltamos. Para você que chegou agora, ó, hoje eu estou aqui com a doutora Juliana Cópio, ela que é referência na pediatria, na UTI aí da nossa cidade. Então a gente aqui agora vamos começar a falar sobre o empreendedorismo. Tá no sangue, gente. Ela é a única médica, mas a família veio de comerciantes aí, a gente sabe que tá no sangue. Ô Ju, mas antes queria te falar, porque você trabalha muitos anos no HCT, né? Muitos anos, dando plantão. Mas eu vi, assim, que você ficou muito evidente nas redes sociais de uns anos pra cá, porque você fazia atendimento domiciliar. Isso foi antes? Como é que iniciou esse negócio do atendimento, né? Já que, com certeza, a sua vida no hospital sempre foi muito corrida também. Ou isso se intensificou na pandemia? Como que foi? Quando a UTI da perinatal chegou na cidade, né? A unidade intermediária, ela foi extinta. Então, na época, eu saí do HCT e aí eu comecei a pensar, né? O que eu vou fazer? Eu já trabalhava na UTI da Unimed, já fazia ambulatório em prefeituras de concurso, né, tanto em Guapi quanto em Magé. E aí eu comecei a pensar algo diferente, né, em trazer algo diferente para Teresópolis. E aí eu tive a ideia de começar com o domiciliar. Falei, vou fazer consultas domiciliares, onde eu levo a praticidade do consultório para dentro da casa de uma pessoa. E aí eu tinha uma big mala. E essa ideia veio em 2020. Eu falo que eu vivi o luto, né, de 2019, daquela equipe que eu trabalhava junto. E aí, no final de 2019, eu comecei a pensar nessa ideia. Eu tinha amigas importantes que falavam assim, não, tem espaço sim para pediatra na cidade. Porque eu achava que não tinha espaço para um consultório, para a gente começar com uma parte ambulatorial. Mais um pediatra na cidade. Eu me via assim. E ficavam pessoas falando, não, tem sim, você tem um olhar diferente, você tem uma proposta diferente de pediatria. Então, inicialmente, eu comecei com os atendimentos domiciliares. Então, era uma mala enorme, com uma balança para criança maior e uma balança para bebê, um estadiômetro que você vai desmontando, ele vai até 1,45 m. Caraca! E eu tinha do outro lado da mala um estadiômetro que ia até 2 metros também, ele desmontava todo. Estadiômetro é para fazer a estatura, né? E aí eu levava na mala e acabou que teve uma coincidência em 2020 de vir o Covid, né, de ter a pandemia, e aí as pessoas ficaram em casa. Então, isso acabou que favoreceu o atendimento domiciliar, e aí eu comecei a fazer os atendimentos domiciliares e aquilo foi tomando uma proporção maior. Fazia sala de partos particular também, que eu continuei fazendo, né? Fazia muito com os obstetras, o doutor Emanuel, o doutor Roberto, o doutor Alex. Então, assim, eu comecei a fazer os partos e fazer os atendimentos domiciliares.
E assim eu comecei a criar o meu nome, aí fiz um Instagram profissional para que eu pudesse abordar assuntos pediátricos e abordar a pediatria que eu estava levando para a casa das pessoas. Não só o atendimento, não só o consultório, mas a visão da pediatria integrativa, que é você ver a criança como um todo, não só como um número numa curva, não só como um pulmão, não só como um intestino, mas ver toda aquela criança integral, e não é só tratar doenças, mas evitar doenças. E não evitar doenças só agudamente, na fase infantil, mas evitar doenças na fase da adulta, né? Porque quando a gente está falando de criança, o que eu quero é que eles sejam adultos saudáveis. Né? Exatamente. Então essa é a pediatria integrativa. Então tem uma preocupação muito grande com suplementação vitamínica, com medicalização responsável, que a gente faz com muita responsabilidade. Eu falo que existem duas Julianas, a Ruth e a Raquel. A Raquel da UTI, que tem que ser mais agressiva, que tem que ser mais rápida, e a Ruth, onde eu posso ser mais calma, onde eu posso ser mais tranquila, onde eu posso avaliar e trazer para aquele paciente um tratamento mais adequado para aquela situação. Não que na UTI não seja adequado, mas é para uma situação de uma complexidade maior, uma complexidade avançada mesmo, é uma terapia intensiva. E aqui no consultório, eu tenho a possibilidade de conhecer a criança desde o intraútero, porque eu faço consultas de pré-natal também, já fazia domiciliar, sim, desde quando é gestante. Eu nunca soube disso, engraçado, né? A consulta de pré-natal é para a gente conversar sobre a humanização do parto, que é também muito importante para mim, a parte de empatia e acolhimento dessa gestante, dessa família, dessa criança. É todo mundo, é o que eu te falei, a pediatria integrativa é integração. Eu não posso olhar, eu tenho que ver a saúde mental dessa criança, o local onde ela vive, como são esses pais, qual é a relação que todos têm junto com aquela criança, quem é o cuidador, quem é a babá. Então tudo isso faz diferença para o crescimento e desenvolvimento dessa criança. Então, a consulta de pré-natal, a gente fala sobre a humanização do parto, sobre o que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, para que aquela criança venha já no mundo num ambiente acolhedor. Que não seja aquela coisa agressiva de separar mãe e filho, se não tem a necessidade de separar mãe e filho. E, ao mesmo tempo, eu acho muito importante também as gestantes saberem quem são, quem pode ser o pediatra que está acompanhando a sala de parto. Porque quando o bebê nasce e ele respira, 90% dos bebês vão nascer assim, mas 10% não. Qual que é a formação desse pediatra e qual é a experiência desse pediatra nessa situação? Porque isso é importante. A gente, às vezes, faz uma expectativa de um parto humanizado, independente de parto normal ou cesárea, e a gente não pensa, às vezes, que, poxa, infelizmente, alguma coisa pode sair de uma forma diferente e o meu bebê precisar de um atendimento. Isso é importante. Então, a consulta de pré-natal também é para a gente conversar sobre o que eu tenho de experiência dentro da neonatologia. E outro assunto que eu gosto muito de abordar no pré-natal é o puerpério, principalmente o baby blues. Eu acho que é um assunto pouco abordado. Baby blues é um termo que vem do inglês. O blues, para o inglês, é a tristeza, sendo que naquele desenho Divertidamente, não sei se você já viu que a cabeça da menina tem um monte de emoções, a tristeza é azul. Então, é aquela tristeza do pós-parto imediato. Então, assim, se o maior amor da sua vida está nascendo, por que você se sente triste? Porque, além das alterações hormonais que a gente tem intensas no puerpério, o maior amor da sua vida nasceu. E aí você tem medo, nasce um medo de você fazer algo errado. E aí você se sente muito insegura. Então tem uma alteração hormonal muito grande, tem a insegurança, tem o medo. Então eu gosto de conversar. Gente, não se culpem, porque quando a gente se sente mal de falar, por que eu fiz isso? Por que eu tive um filho? Eu podia estar aqui de boa e eu não estou feliz. Não se sintam mal por isso, sabe? Acolham o seu sentimento.
porque o meu maior medo é a depressão pós-parto, né? E tudo começa com um baby blues. Então eu abordo muito esse assunto na consulta de pré-natal. Gosto que o pai venha também, porque ele vai ser a rede de apoio daquela mulher, porque para ela se sentir normal, não, tudo bem eu me sentir triste, a gente não é feliz 24 horas por dia. E sim, o maior amor da sua vida nasceu, só que é uma montanha-russa, você é mãe, tem hora que a gente tá aqui em cima, tem hora que a gente tá aqui embaixo. É um jogo de videogame, vamos passando de fase, que cada fase tem as suas Olha, eu tô passada, porque isso nunca foi me apresentado. Eu estou passada, eu vou ter mais um filho, porque eu quero uma consulta de pré-natal com a pediatra. Eu quero ela no pós também me ajudando. Ju, ninguém nunca me apresentou isso, eu nem sabia que isso existia. E olha, gente, pelo amor de Deus, hein? Olha, internet tá aí, mas eu não sabia que isso existia aqui em Teresópolis, porque eu falo assim, realmente é muito importante quando... Cara, eu não sei nem quem fez a sala de parto das crianças, não sei se eu vou lembrar. Você vê, mas era uma coisa. Eu vou te falar uma coisa, eu não sei se isso tem vindo de pouco tempo pra cá, mas assim, na minha época, você vê, eu tive Mateus em 2019, nunca foi me apresentado que eu podia conversar com a pediatra de sala de parto. Entendeu? Mas se eu pudesse, ainda mais que a louca do parto normal, com certeza eu gostaria de conversar e saber quem ia estar ali na sala de parto, porque eu acho que é isso. Eu lembro quando eu fui fazer a cirurgia, que era uma abdominoplastia, né? Eu fui fazer uma diástase. E eu lembro que o Guilherme, o doutor Guilherme, ele ligou. Gente, eu achei aquilo fantástico. Ele me explicar que ele ia ser o anestesista, como ele ia fazer. Você imagina no nascimento de um filho, sabe? Então, assim, foi muito importante você abordar isso, porque eu acho que como eu, gente, muitas mães não sabem, sabe? E, assim, às vezes, elas têm condições até de pagar. E, assim, não tem essa informação. Porque pra mim nunca foi oferecido. Tive 3 filhos e nunca foi oferecido. Você pode conversar com quem vai estar na sala de parto. Não sei também se foi porque foi parto normal, né? Enfim. Mas eu lembro que quando o Daniel nasceu, eu tive isso. Eu tive tanto medo dele morrer que eu demorei 15 dias pra deixar minha sogra pegar ele no colo. E eu morava dentro da casa dela. Eu não deixava ninguém pegar, não deixava ninguém segurar. Eu só não tinha ciúme de Flávio e de Hudson. O resto, eu não queria receber visita. Então, assim, a gente vê como é importante. E isso a gente só pensa no médico. A gente nunca pensava que um pediatra pudesse. Mas também não são todos, a gente sabe, né? Porque você acolhe essas mães com a pediatria, né, integrativa, né, que chama, de saber o antes, né, e de saber depois. E assim, que nem eu tava falando, né, que você ficou muito marcante nas redes sociais. Mas você achava que você ia ter um impacto tão grande na nossa cidade? Porque assim, temos muitas médicas maravilhosas na cidade. Eu conheço muitas pediatras, eu falo que o salão tá cheio de pediatra. Mas assim, a gente vê que você teve um destaque muito grande no Instagram, nas redes sociais, por conta do atendimento domiciliar. Essas mães sentem muita falta ainda disso? Sentem, algumas sentem falta, mas acho que foi uma evolução. Tudo na vida da gente tem uma evolução. Então, realmente chegou um momento que o domiciliar ficou muito difícil para mim, porque o deslocamento, você acaba perdendo tempo, né? Exatamente. E aí pega material, abre material, fecha material, limpa material, né? Porque tudo tem que ser limpo para usar em um paciente e outro. Então, acabou que o consultório, né, foi algo que precisou nascer. Exatamente porque eu fui crescendo na cidade, o nome foi aparecendo, é aquilo que eu te falei inicialmente, eu achei que não tinha espaço e eu vi que tinha espaço, assim, na verdade tem espaço para todo mundo, né? Só que a gente mesmo se boicota, não vai ter espaço para mim, não, eu não vou conseguir, não, eu não vou ser o suficiente, porque já tem né, médico excelente, médicos excelentes na pediatria e não vai ter um espaço para mim. Então, a gente mesmo que se boicota. E realmente aconteceu de tomar uma proporção que eu não conseguia mais ser a pediatra, a secretária, o consultório, porque eu era tudo. Então, eu tomei 5 multas no trânsito respondendo mãe, porque eu estava falando no celular. Você falou que agora que você ainda atende em Guapi. Não, aí eu parei, né? Você parou? Eu tranquei. Mas você atendia nessa época em Guapi? Atendia em Guapi e em Magé, uma vez por semana. Quer dizer, uma vida bem intensa. E o plantão na Unimed, que eu já tenho 8 anos na UTI da Unimed. E aí nasceu o primeiro consultório. E aí como foi assim, vou fazer o consultório? Isso, aí chegou um momento que realmente eu falei, eu preciso
né, evoluir. É. E aí... E até para conseguir atender mais mães, né? Porque... Sim, porque aí eu teria uma secretária, alguém para organizar. Aí eu ia conseguir delegar algumas das funções que eu não conseguia delegar, que era tudo comigo. E eu te falei, eu tenho uma característica de perfeccionismo. Então, se eu acho que eu começo a não entregar o que eu acredito que é a medicina de verdade, eu começo a me cobrar. Então, realmente, às vezes eu deixava de responder uma mãe porque eu não via um WhatsApp, porque eu estava marcando, porque eu estava no carro, porque eu estava atendendo, enfim. Então, eu comecei a ter realmente essa necessidade de ter um espaço, até mesmo para poder ampliar a quantidade de clientes, né? Uhum. Até mesmo de pacientes. Então, eu lembro que uma pessoa me ofereceu uma sala, e simplesmente uma pessoa ofereceu uma sala, eu fui ver, até com o meu marido, que sempre me deu muito apoio. E eu não gostei da sala no primeiro momento, achei a sala pequena e tal. E aí ele entrando no... Sabe quando você entra em Zap Imóveis e vê para alugar? E aí a gente achou uma sala num prédio comercial que a gente gostava, próximo da minha casa. E a gente foi ver, é um tamanho excelente, e aí começaram as obras, a obra vem sempre estresse, e eu atendendo o domicílio, aí respondendo pedreiro, respondendo arquiteto, e aí aquilo foi indo, mas aí nasceu o consultório, e aí eu comecei a atender no consultório. Então eu fiz essa migração das pessoas do domiciliar para o consultório. E aí a consulta de pré-natal foi cada vez aumentando mais, porque os obstetras abraçaram a ideia, né, que isso já acontecia no Rio de Janeiro, isso já acontecia em São Paulo, nas cidades maiores, e eles começaram a me indicar para que as pessoas fossem se informar. Não necessariamente a pessoa é obrigada a me escolher como pediatra, mas informação não ocupa nenhum espaço. Né? Então, é excelente você ter informação. A gente tem informações excelentes na internet, mas a gente tem informações muito truncadas também, que não valem a pena. Então, aquilo acaba confundindo muito a mente da mãe, porque é uma chuva de informação. Fora as pessoas ao redor que sempre tem uma história para contar, ou alguma coisa que aconteceu e tem uma opinião para dar. Então, eles começaram a indicar, né, mais a consulta de pré-natal, e aí nasceu o consultório. E aí eu comecei a atender no consultório. E aí, gente, tem mais uma coisa, que a gente vai pro próximo bloco já, mas antes os comerciais e a gente já volta. Já voltamos, estou aqui com a doutora Juliana Cópio, pediatra da nossa cidade, referência maravilhosa, linda. Ô, gente, aqui, uma empreendedora, tá? A gente tá falando aqui sobre a clínica, ela fez muitos atendimentos domiciliar, gente, e eu tenho certeza que era tudo para essas mães, que depois da pandemia, tudo que chega em casa é bom, né? Mas é bom a gente sair de casa também. E aí, você começou a atender no consultório, mas agora tem aquela clínica maravilhosa. Como essa clínica nasceu no seu coração? Me fala dos serviços, como que é, como que foi, o que foi? Então, assim, aí eu estava no consultório atendendo e aí comecei a ver uma demanda exatamente assim, como eu trabalho com pediatria integrativa, eu trabalho muito com multidisciplinar. Eu tenho muita visão de que eu sozinha, eu não consigo abranger tudo. Né? A gente não consegue fazer tudo sozinho, é verdade, né? A gente precisa de pessoas, outras né? pessoas. E existem outras especialidades que são tão importantes. Como eu vejo a saúde como algo integral, então integrar a saúde mental, integrar a fisioterapia, integrar outras subespecialidades pediátricas. Então, assim, era muito importante e aquilo foi crescendo devagar no meu coração. E até que eu resolvi ver no prédio mesmo que eu estava. Falei assim, tem alguma sala maior, ou uma sala do lado da outra, que dê para fazer algo maior. Aí teve a oportunidade de ir para a cobertura, né, que foi no mesmo prédio que eu já estava, então só foi para a cobertura. E a ideia da clínica sempre foi a saúde integral. Então eu fui primeiro conversando com... Porque você já amava isso desde o início, né, Ju? Assim, eu já fazia.
Isso, eu só queria colocar tudo exatamente no mesmo lugar. Então, eu sempre fui uma pessoa que acredita na consultora de amamentação. Eu fiz consultoria de amamentação, eu fiz pós de consultoria de amamentação. E aquilo abriu a minha mente sobre a amamentação. Eu vi que a amamentação é um mundo enorme e que o que eu aprendi na residência não era nem um quinto do que a amamentação é. E eu falo, né, a mulher precisa de uma rede de apoio para cuidar do bebê, mas para amamentar ela precisa de uma tribo, e às vezes isso envolve fisioterapeuta, dentista e a consultora de amamentação. E eu, como pediatra, não conseguia numa consulta entregar para aquela mãe uma consultora mais a pediatria. Então eu tenho, né, 2 consultoras que eu confio muito na cidade, que são consultoras internacionais de amamentação. Que legal, hein? Isso, ela tem que trabalhar 5 anos com consultoria, comprovar isso e fazer uma prova de 5 em 5 anos para ser consultora internacional, uma prova em inglês. Uhum. Então, assim, é um conhecimento enorme. Mas ela já atende essa mãe antes de ganhar ou ela começa no pós? Ela pode atender essa mãe antes de ter o neném, mas é óbvio que quando nasce é que a gente vai saber. Tem pessoas que têm excelentes relatos que não teve nenhum problema na amamentação, mas na realidade 90% das mulheres vai ter alguma questão aí de amamentação. Então eu sempre quis unir a consultora, a psicóloga, mas uma psicóloga que abrangesse a criança, mas a mãe também. Porque se a saúde mental da mãe não tá legal, os filhos não vão estar legais. Verdade. Entendeu? Então, eu sempre quis abordar a nutricionista, para quê? Para eu poder entregar para a criança uma introdução alimentar, uma alimentação de qualidade. Eu consigo fazer orientações alimentares? Eu consigo fazer, mas eu consigo fazer com a mesma qualidade que uma nutricionista? Não, quando junto o meu trabalho com dela, a gente entrega o máximo da nutrição para aquela criança. E aí ela também trabalha com gestantes, com tentantes, com lactantes, porque cada fase da mulher também tem uma necessidade nutricional. A fisioterapia. Eu não preciso esperar uma criança ter um atraso de desenvolvimento para indicar uma fisioterapia. A fisioterapeuta vai ensinar exercícios que essa mãe pode fazer em casa para ajudar no desenvolvimento das crianças. E a gente tem uma UTI na cidade hoje, né? Uma UTI referência, que é a perinatal. Então, a criança prematura, ela precisa da fisioterapia motora, ela precisa da fisioterapia respiratória. E a gente mora numa cidade fria, consequentemente com muitas doenças respiratórias. Então, a fisioterapia, ela é excelente para doenças respiratórias, para fortalecer a musculatura daquela criança, para que aquela criança, né, não tenha muitas crises. Então, a gente também tem a fisioterapia. Que bacana. Lá na clínica. Tem uma pneumologista pediátrica também. Vamos ter alergista e otorrino. Meu Deus, hein? Tô precisando, hein? Excelente. Gente, que engraçado. Olha, Deus segurou a mão de Flávia, hein? Porque eu vou te falar, se a criança nasceu prematura, segurou na mão de Deus e foi. Que eu tô vendo que ele não teve nada 23 anos atrás. Foi Deus, obrigada, Senhor. Mas aqui, ô Ju, e o bom é que assim, é o que eu falo, né? Eu tenho um salão, tô tentando ainda fazer aquela coisa de ter muitos serviços, ainda não tenho muitos. Mas eu vejo que há uma necessidade da mãe de ter tudo no mesmo lugar. Porque assim, aí você vai no pediatra, o problema é que eu tô rindo. Aí você vai marcar o otorrino, você tem que ligar, sair dali, correr, não tem vaga, pede fulano. Ai, mas ela precisa de uma fisioterapia. Ai, meu Deus, vamos indicar uma fisioterapia. E é assim, porque a vida em Teresópolis é assim. É indicação. E às vezes você não consegue horário, então você estando numa clínica, né, que atende tudo, né, porque virou uma clínica, né? Sim, hoje é uma clínica, chama Infância. Tem tudo ali, você resolve, além de tudo, é o problema daquela mãe como um todo, né? De tempo, de já sair dali com uma marcação. E já tá funcionando? Tá funcionando, tá aberta. E é algo que, assim, eu sempre tive muito forte dentro de mim, que você falou de tempo, né? Hoje a gente tem, né, mulheres empreendedoras e mulheres que trabalham, filhos que estão na escola. Então, sempre foi algo que eu pensei muito, assim, é o que eu falei. A pediatria, eu trato de crianças, mas a criança saudável também está saudável quando a mãe está saudável.
Então, algo que eu prezo muito na minha clínica é o horário. Eu sigo o horário, não tem uma recepção lotada, onde fila, onde você vai ficar 2 horas aguardando por um atendimento. Mesmo porque eu também acho deselegante, uma falta de respeito. Não estou falando o que acontece em um lugar ou outro. Assim, eu, Juliana, né? Não, eu não gosto. Então, foi algo que eu coloquei muito como procedimento operacional padrão mesmo. Então, as pessoas vão chegar aqui, vão ser bem atendidas e vão ser atendidas na hora. Isso é bacana. Ela sabe que ela vai chegar lá, ela vai ser atendida. Então, eu tenho alguns pacientes que são de outra cidade, e aquilo que você falou. Então, ela vai poder me marcar a fisioterapeuta, marcar a psicóloga. E ela sabe que naquele momento ali, ela vai marcar e ela vai ser atendida por uma e já vai sair, já vai ser atendida por outra. Né, para o outro profissional. E aí ela consegue, no mesmo local, resolver o maior número de problemas, vamos dizer, como problemas, né, que ela tem. E eu tenho falado muito sobre o tempo, eu acho que ele tem sido o nosso pior inimigo. Eu falo que às vezes, assim, passa a segunda-feira, eu tinha tantas coisas para fazer e quando vejo não deu tempo de fazer nada. E assim, às vezes, eu me culpo um pouco por conta do tempo, eu também trabalho com agenda. O que a gente quer implantar muito é sobre isso, é sobre as pessoas chegarem e ser atendidas na hora, porque é importante. Sim. Mas, por exemplo, eu não consigo sair do salão e ir para um médico que eu sei que tenho que esperar 2, 3 horas, porque eu não tenho tempo para isso. Sim. Eu falei, agora mesmo, tô precisando de um otorrino, uma nutricionista, que o Matheus tá... Mas aí você fica, ai meu Deus, quem vai ser a nutricionista? Ai meu Deus, tem que marcar o otorrino. Então, assim, pra mãe, isso é tudo, sabe? Ela tem um acolhimento ali, ainda tem um psicólogo, né? Então, assim, ela tem um acolhimento como um todo ali na clínica e eu acho que para os dias de hoje, essa medicina integrativa, né, que a gente chama, assim, que não tinha. Não tinha, é um diferencial pra gente aqui da cidade e eu acho que no tempo que a gente vive hoje, de sem tempo, parece que o tempo virou um ladrão, assim, que rouba, sabe, os nossos tempos com os nossos filhos, de você poder levar um médico. Quanto tempo as crianças não vão num pediatra? Que horror, né, gente? Às vezes eu tenho que pedir socorro pra elas, não tem jeito. Mas assim, por quê? Porque você precisa, às vezes, procurar uma coisa em cada lugar. Então, assim, que bom que essa clínica está em Teresópolis, em infância. Ó, a roupa da doutora Juliana vai estar ali, né? Então, assim, nem sei se ela tem horário mais, né, gente? Porque ela tá muito famosa na cidade, tá? E é uma coisa que eu pensei em relação a isso, porque também por ter, né, uma vida extremamente corrida e muitas das vezes até não dá nem para programar, porque... um plantonista fica doente, não, então eu vou cobrir e tal. Então, assim, às vezes a gente não consegue programar. A infância também trabalha no sábado de manhã, exatamente para aquela família que não pode ir durante a semana, porque trabalha fora da cidade, né? A gente teve muita, né? A gente teve muita migração do Rio de Janeiro para Teresópolis na pandemia. E a gente sabe que a cidade do Rio de Janeiro está muito violenta. Então, a gente tem muitos pais que fazem esse bate-volta todos os dias e que a consulta no sábado seria excelente. Ideal, eu pensei nisso. Eu falei, gente, eu vou abrir o consultório, né? Que agora é clínica, né? Infância. No sábado, mas eu já fazia isso no consultório e assim, realmente você vê uma diferença, sabe? Da procura que é o sábado, porque realmente é o que você falou, o tempo... Gente, consultório praticamente nenhum funciona dia de sábado, ninguém quer funcionar dia de sábado, né? Consultório mesmo, né? Clínica mesmo, a gente não vê esse negócio de poder funcionar sábado. Eu sei que às vezes, né, por isso que eu falo, né, que tudo que a gente faz, assim, não é que as pessoas não façam, mas assim, tudo que a gente tem um amor muito grande para fazer, às vezes a gente abre um pouquinho mão da vida da gente, do nosso tempo, em prol de outras mães, de outras pessoas, né? E que bom, gente, eu queria falar tanta coisa com a Juliana, queria falar sobre a saúde, queria falar sobre esse negócio da bronquiolite, que veio, né, muito forte, e saber o porquê, entender o porquê. Eu acho que eu vou ter que convidá-la para vir aqui de novo, vou ter que convidar, para a gente poder falar um pouco sobre isso, sobre a saúde, sobre o que ela acha. Vamos rasgar o verbo aqui, não tem jeito. E falar também sobre o que vê, alertar essas mães, porque eu acho que o tempo foi pouco. Mas, de antemão, já quero agradecer a Ju por esse papo incrível. Ju é uma querida, mora no meu coração. Uma pessoa aí que a cidade inteira conhece, a cidade inteira ama. Então, assim, te agradecer por estar aqui esse tempo, por ter tirado um pouquinho do seu tempo para vir aqui no Womancast. Muito, muito obrigada. Eu que tenho que agradecer. Você é uma pessoa iluminada, com um coração enorme. Então, eu acho que a gente
tem isso em comum, né? A gente às vezes abre mão de estar com os nossos para, né, fazer um carinho para outra pessoa. Mas esse é o propósito que Deus colocou no nosso coração. Verdade. E eu acho que isso é o mais importante. Mas eu gostaria muito de agradecer o espaço, poder conversar sobre a minha história, sobre relembrar tudo isso, né? É muito legal saber de onde a gente começou, todos os valores que a gente trouxe da nossa família e até onde a gente chegou. Então, muito obrigada. Eu agradeço a todo mundo. Muito obrigada mesmo, de coração. A gente que agradece. Ó, a doutora Juliana vai voltar. Tá? Porque a gente quer falar um pouco sobre isso, quer cometer, o que a gente pode fazer. Acho que é legal, né, Ju? Com a gente falar o que a gente pode, o que as mães podem fazer para que isso seja menos intenso no próximo inverno, não sei, porque foi uma loucura esse ano e a gente soube, né, quantos bebês aí, quantas amigas, né, tiveram aí momentos muito tristes com os seus filhos. Mas quero agradecer, aqui ó, um beijo pra vocês, até o próximo Womancast. Eu amo estar aqui, vocês sabem, né?